Eu imagino que vocês estejam participando já da conferência desde o começo, mas eu vou fazer uma breve apresentação aqui para vocês, um pouquinho mais... Agora a gente está num ambiente mais intimista, então eu também fico mais à vontade de falar algumas coisas com vocês. Eu sou a Naná, então, né? Mas o meu nome é Ana Márcia. Vocês conheceram quem estava aqui? Todo mundo estava aqui ontem? Sim? Então, beleza. Então, vocês conheceram já meu marido, meus 2 filhos, já sabem que a gente morou na Bahia há algum tempo. Eu casei em 2008 e eu morei aqui até 2010. Então, esse foi o período exato em que eu estive aqui na Bahia, morando aqui na Bahia. Eu sou enfermeira, fiz a minha formação toda lá em São Paulo. Desde cedo na enfermagem eu sabia que o que eu queria mesmo fazer era dar aula. Gosto muito da parte acadêmica, de pesquisa, de falar, de ler, de escrever, pesquisar, essas coisas. Então, já no término da minha faculdade de enfermagem, eu decidi que eu queria fazer isso dentro da parte de saúde da criança. Então, eu sou enfermeira pediatra, na verdade eu estudo saúde da criança e do adolescente. E estudei sempre o impacto que uma doença grave ou uma doença crônica exerce nas famílias, quando uma família tem especificamente uma criança que precisa de um transplante de fígado. Foi isso que eu estudei no meu mestrado e no meu doutorado. Aí depois, a minha vida profissional e acadêmica foi seguindo no mesmo ritmo, a minha vida pessoal foi acontecendo também, e quando eu engravidei da Esther, que é a minha filha mais velha, que vai fazer 11 anos esse ano, eu dei uma diminuída brusca em relação a como conduzia a minha carreira e tal, e depois veio o João. Mas aí depois, com o andar do tempo, em 2015, eu me tornei professora numa universidade pública em São Paulo, que é a Unicamp. Então, eu dou aula na Unicamp desde 2015, na faculdade de enfermagem. Quando morei aqui na Bahia, dava aula na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, dei aula na São Camilo, que eu acho que não existe mais, e dava aula para pós-graduação na Atualiza também, sempre nessa parte, né, de saúde da criança e tal. Então, para mim, é muito gostoso poder voltar e poder estar aqui de novo, porque eu trago muitas memórias boas de como foi para mim esses primeiros anos de casada vivendo aqui em Salvador. E quando eu penso nesse assunto sobre sexualidade, eu acho que existem algumas coisas que me motivam a querer falar sobre isso na adolescência ou mesmo na pré-adolescência. O primeiro deles, de verdade, é a minha própria formação. Como enfermeira, eu tenho visto cada vez mais meninas com dúvidas ou questões sexuais cada vez mais cedo. E cada vez mais isso tem acontecido não só mais cedo, mas também de uma forma em que as meninas têm entrado em atividade sexual, e aqui eu não estou falando nem no ato sexual propriamente dito, mas entrado em comportamentos sexuais com dúvida, sem saber. E aqui eu estou pensando especificamente no meu consultório, pensando numa forma secular ainda de vida. Chegam para a gente com dúvidas porque elas não têm com quem conversar. Elas não querem conversar sobre isso com a mãe, porque elas têm 12, 13 anos e acham que a mãe vai cair dura de costas se fizer alguma pergunta sobre sexo com elas, mas elas já têm dúvidas. E aí, se elas não conseguem conversar com a mãe, e elas não têm ainda a autonomia de ir sozinha numa consulta de enfermagem, por exemplo, né, quando adolescente, onde elas vão buscar respostas? Porque, assim, se nem com a mãe eu posso falar, imagina se eu chegar com essa dúvida na igreja. Então, eu falei, então não posso fazer uma pergunta sobre sexo na igreja. Muitas meninas sentem uma vergonha real de fazer isso. Esquecendo, muitas vezes, uma coisa que é natural a gente esquecer, de que, na verdade, mulheres mais velhas, assim como adolescentes, são criaturas, pessoas sexuais. Sua mãe é que às vezes a gente não quer muito pensar nisso, mas né? E então, por isso, essas pessoas se tornam, e dentro do contexto da igreja, pessoas muito adequadas para a gente buscar conselho e orientação. Mas a gente é muito tentado a achar, e se você estava lá na palestra sobre a que eu acabei de dar, talvez você lembre disso, achar que essas mulheres mais velhas, ou que a líder de adolescentes, ou que a esposa do pastor, ou que meus pais, eles não vão entender, porque eles não falam a mesma língua. Mas, na verdade, quando a gente está dentro da igreja, pensando em como viver a vida de uma forma que agrade a Deus, a nossa mesma língua é a Bíblia. Então, a gente precisa entender o benefício que é a gente aprender sobre assuntos que, por mais que às vezes possam ser constrangedores ou embaraçosos, porque o mundo ensinou assim, porque a Bíblia não ensina isso, muito pelo contrário, a melhor fonte para a gente aprender sobre isso é dentro da igreja. Por isso eu elogio e, mais uma vez, parabenizo não só por vocês estarem aqui, mas pela iniciativa da gente aprender e falar sobre isso na igreja. Quando o assunto é sexo, na minha adolescência, a vivência que eu tive foi de que praticamente não se falava sobre isso na igreja. E o silêncio sobre sexo na igreja chama um pouco a nossa atenção.
E talvez não seja esse o seu fato, talvez você já tenha ouvido falar sobre sexo em alguns outros contextos diferentes, ou mesmo dentro da igreja, mas quando eu era adolescente, se o assunto era sexo, a orientação que a gente recebia na igreja era, enquanto você é adolescente, tudo que você precisa saber sobre sexo é, não faz. Não pode. Você não pode fazer e você não pode nem pensar nisso. Assunto encerrado. E a justificativa, quando se falava algo mais, quando se tentava falar um pouquinho mais sobre esse assunto, era que se você pensar sobre isso agora na adolescência, toda sorte de tragédias e mazelas comportamentais, físicas e de saúde vão cair sobre a sua vida. Ou seja, se você fizer sexo na adolescente, minha jovem, você pode ter certeza que você vai contrair uma infecção sexualmente transmissível. Já ouviram isso? Certo? Se você fizer sexo na adolescência, você muito provavelmente vai ter uma gravidez indesejada. Já ouviram isso? E aí, o que a gente está fazendo? E muitas vezes a gente está falando isso dentro da igreja. Não que essas coisas não possam acontecer, mas o que acontece? Aqui, nós estamos falando coisas que têm o objetivo não de educar e de ensinar o verdadeiro da palavra de Deus, mas sim de deixar vocês com medo. Com medo. Porque assim, eu me lembro muito bem. Eu lembro que uma vez, eu acho que eu estava num workshop, só não consigo lembrar se era da adolescência ou da escola, que apareceu alguém com um albinho de umas fotos de paciente infectado com gonorreia, com sífilis, e começa a mostrar pra gente. Você começa a ver aquelas imagens e falam, socorro! Eu não quero ver nenhum menino na minha frente nunca. Se o risco é esse, eu não quero saber de nada. Por quê? Porque fica com medo. Só que o medo, ele pode ser uma estratégia eficiente para te manter longe do perigo até uma certa idade, ou até uma certa etapa. Porque lá pelas tantas, o que acontece? Pode acontecer com você, se você tem sido educada pelo medo ou se mantido longe do sexo pelo medo, simplesmente, de pegar uma doença sexualmente transmissível ou de engravidar na adolescência, pode acontecer com você o que aconteceu comigo quando entrei na faculdade e me deparei com várias meninas que tinham muitos parceiros sexuais e adivinha só, nenhuma delas tinha sífilis, nenhuma delas tinha gonorreia. E a vida delas parecia extremamente animada, extremamente empolgante. Nenhuma delas tinha engravidado. Nenhuma delas estava assim, e agora, para quem que eu conto? Estou grávida, minha vida acabou. Nenhuma. Nenhuma. E aí, se a nossa educação em relação a sexo dentro da igreja é pelo medo, a hora que a gente fica um pouco mais velha, ou mesmo já na nossa idade, a gente começa a se deparar com meninas que vivem um padrão completamente oposto do não faça, que é o que a gente aprende na igreja, e vê que elas não estão tendo as consequências que são pregadas para nós que elas vão ter, o que a gente pensa? O pessoal está exagerando. Não é tudo isso. Não é tudo isso. Se eu escolher um cara legal, tudo bem. O importante é que a gente se ame, então tudo bem. E se eu me cuidar, eu não vou engravidar. Se eu me cuidar, hoje já tem muita forma de cuidado. Se eu me cuidar, eu não vou pegar essas doenças horrorosas aí que o pessoal fica me mandando foto terrorista. E aí, o que acontece? Ensinar pelo medo, ou ensinar combatendo só o que o mundo nos ensina, não é uma coisa boa. O que a gente precisa entender, como eu sempre tenho falado desde ontem, vou repetir muito isso hoje aqui, é o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz sobre o sexo é totalmente diferente do que o mundo diz. E quando a gente conhece o que a Bíblia diz sobre sexo, aí sim a gente consegue entender a beleza do plano de Deus para o sexo. Aí a gente consegue entender que esperar para fazer e para viver uma vida sexual de acordo com os planos de Deus é muito melhor do que qualquer mentira que o mundo pode pregar para a gente. É muito melhor do que qualquer experiência sexual que você vai ter com seus 14, 15, 16 anos. Será que a Bíblia realmente não tem nada melhor para falar para a gente sobre sexo do que simplesmente não pode fazer, ou você vai ficar doente, ou você vai ficar grávida? Com certeza tem. Com certeza tem. E é isso que eu espero falar com vocês agora um pouquinho. A maior parte das igrejas não fala sobre sexo com solteiros. Não fala. E na adolescência também é muito pouco falado. E qual que é o problema com isso? Por mais que a gente afirme dizer que a gente conhece quem Deus é, a gente não conhece o que Deus diz sobre sexo. A gente sabe quem Deus é, a gente entende quem Jesus é e o que Jesus fez, mas aí quando o assunto é sexo, a gente fala, puxa, mas será que a Bíblia ensina alguma coisa? Será que existe alguma diretriz para mim nesse sentido ali? Se a gente não conhece o que Deus diz sobre sexo, a gente não sabe o que a Bíblia diz. E se a gente não sabe o que a Bíblia diz, com quem que a gente vai aprender? Com o mundo. Com o mundo. E aí a gente começa a dar bola para o mundo. Então eu quero saber de vocês aqui, vocês não precisam
ser muito detalhistas. Na verdade, eu vou pedir só para vocês já levantarem a mão. Quem já ouviu sobre sexo dentro da igreja? Levanta a mão. Quem já ouviu sobre sexo fora da igreja? Onde a gente tem ouvido mais? Onde a gente tem ouvido mais? Isso precisa chamar nossa atenção. Porque se o Evangelho transforma a nossa vida por completo, e ele transforma, cada área da nossa vida é impactada por viver o Evangelho e por viver da forma como Deus deseja que a gente viva. Nós somos salvas pela graça. Isso não custa nada para a gente. Mas viver num mundo hipersexualizado, em que todas as pessoas estão o tempo todo falando para a gente, o quê? Você nunca beijou? Não, a gente precisa arrumar alguém para você beijar agora. O quê? Você nunca fez sexo? Não é possível. Não é possível. Em que planeta você mora? Em que planeta você mora? Qual é o problema? Você é antiquada, você é careta, você provavelmente não gosta. E quase todos os outros tipos de ofensa que pode acreditar. Por que eu sei? Porque eu já fui adolescente. Porque eu já ouvi essas coisas. Existe uma coisa que é muito maior do que o medo de engravidar e o medo de você pegar uma infecção sexualmente transmissível, que pode manter você pura diante de Deus, para que você desfrute o máximo do que Deus tem para você em relação à sua sexualidade. Acredite numa coisa, eu espero não chocar você com isso, porque se eu chocar, é porque provavelmente você já acreditou em mentira demais sobre esse assunto. Deus criou o sexo. Foi Deus quem criou. Porque Deus é o criador de todas as coisas. Sabe o que ele poderia ter feito para o homem e a mulher se reproduzirem? Eles poderiam ter feito, olha, então é o seguinte, quando você encontrar uma plantinha laranja no jardim, você come. E aí, assim que você comer a plantinha laranja, vai nascer uma criança. Foi ele que criou, ele poderia ter feito desse jeito, não poderia? Ele poderia ter feito de um espirro. Você espirra e nasce uma criança. Imagina na pandemia, o que ia ter acontecido? Ia ser maior que o baby boom da Segunda Guerra. Né? Espirrou, nasceu uma criança. Mas não. Ele escolheu que um homem e uma mulher se relacionassem sexualmente por meio de um órgão genital masculino, um órgão genital feminino, e que assim, por meio de uma relação prazerosa, consensual e dentro de um relacionamento de aliança, o nome dele fosse glorificado. Choca você pensar que quando um casal casado que glorifica a Deus faz sexo, ele glorifica a Deus? Porque se choca, você já acreditou em mentira demais sobre o mundo. O sexo é uma coisa boa. O sexo é uma coisa boa. E existem pessoas, inclusive, que quando a gente fala sobre isso, falam, não, você não pode falar tanto que é bom. Posso, porque é. A gente precisa combater as mentiras que o mundo diz. E o John Piper fala uma coisa que é fogo com fogo. Não é você combater pelo medo, é você combater que o sexo é bom e o plano de Deus para o sexo é muito melhor do que o mundo fala para você. Tudo bem se você não engravidar, tudo bem se você nunca pegar uma doença sexualmente transmissível, mas o que o mundo não te conta, é que por trás de toda essa liberdade de dormir com quantos caras você quiser, ficar com quantos você quiser, do jeito que você quiser, por trás de tudo isso, existe uma busca por satisfação que não acaba. Porque nenhuma experiência humana é capaz de satisfazer o que só Jesus Cristo pode. E então, enquanto a sua satisfação, a sua busca por satisfação estiver na sexualidade, você nunca vai se fartar disso. E ainda que você não concretize, ainda que você se mantenha virgem, ainda que você se mantenha sem nunca ter beijado ninguém até os 35 anos, ainda que isso aconteça, você ainda pode estar desagradando a Deus por não estar vivendo a sua sexualidade da forma como Ele determinou. Então, a gente precisa entender que a Bíblia, sim, tem muito o que falar sobre sexo, que o sexo é bom, criado por Deus, e que quanto menos a gente fala sobre, a gente pode acabar se tornando, como uma autora que é especialista nesse assunto norte-americana diz, a gente acaba se tornando um ateu sexual. O que é um ateu sexual? O ateu sexual é aquele ateu bem cara de pau. Por quê? Porque não é que ele não acredita em Deus. Não é que essa pessoa não acredita na Bíblia. Não, ela acredita. Ela acredita na Bíblia, ela acredita que a Bíblia é verdadeira, ela afirma que ela crê em Jesus, mas quando o assunto é sexualidade, aí não. Aí não. Aí deixa que eu cuido.
Deixa que o mundo dita as regras, porque Deus não interfere nesse assunto. E não é verdade. A gente se torna uma pessoa que divide a nossa vida em vários lugarzinhos diferentes e acha que quando o assunto é sexualidade, é a gente que cuida. Vocês conhecem uma... Já ouviram falar de uma pessoa que se chama Marie Kondo? Quem já ouviu falar dela aqui? Levanta a mão. Sim? A musa da organização. Sim? Algumas pessoas... Tá, beleza, estou vendo algumas aqui. A Marie Kondo é uma mulher, não sei exatamente qual a origem dela, mas ela não é brasileira. Marie Kondo, eu acho que ela é japonesa, mas eu não tenho certeza. E ela se tornou extremamente conhecida e popular porque ela é uma organizadora. Ela se tornou aquela personal organizer. E ela tem, inclusive, um programa na Netflix em que ela vai em umas casas assim assustadoramente bagunçadas e ajuda as pessoas a colocar ordem na casa delas. Ajuda as pessoas a organizar. E, na verdade, essa série só veio depois que ela escreveu 2 livros que são extremamente famosos sobre organização. E ela... A grande frase dela, né? Por que eu estou lembrando dela aqui? Ela fala para as pessoas que estão com aquela casa extremamente entulhada de coisa, que você precisa manter na sua casa e na sua vida só aquilo que te dá alegria. Então, você tem que manter o que te dá alegria. E aí, para você organizar bem a sua casa, então, eu não endosso completamente o método dela, na verdade, às vezes ele é um pouco bizarro demais para mim, mas ela fala que você tem que, então, pegar o seu armário, que está entulhado de roupa, que você acha que você não tem roupa para usar, e você tira todas as roupas do seu armário. E você olha peça por peça. E aí você olha para aquela blusa, e aí você pensa, essa blusa me dá alegria? Se essa blusa te dá alegria, você guarda. Se essa blusa não te dá alegria, você não quer na sua vida nada que não te dê alegria. Então, você coloca no outra pilha, que ou você vai doar, ou você vai jogar fora, ou você vai vender. Certo? Eu discordo, porque é o seguinte, eu tentei fazer isso na minha casa, mas quando eu chego na lavanderia, não tem nada lá que me dá alegria, entendeu? Eu não consigo ter alegria num pregador, não consigo ter uma alegria na máquina de lavar roupa, essas coisas, mas eu sei que ela precisa estar lá, ela tem uma utilidade, certo? Mas qual é o ponto aqui? O ponto dela é que, dessa ilustração, é que muitas de nós estamos querendo aplicar esse método na Bíblia e ficar só com as passagens da Bíblia que nos dão alegria. Então, a gente vai lá no Salmo 23 e a gente escuta que o Senhor é nosso pastor e nada vai nos faltar. Isso aquece o nosso coração, porque em momentos de necessidade é muito bom saber que a gente tem alguém com quem a gente pode contar. Isso nos dá alegria e a gente guarda. Aí tem lá o Salmo 121 que fala, o Senhor, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Isso me dá alegria. Eu vou guardar esse versículo. Mas, quando eu chego lá em Efésios, 1 Tessalonicenses, fuja de toda a imoralidade sexual, você olha e fala, isso aqui está ultrapassado. Isso aqui não serve mais para hoje. E aí a gente coloca numa outra pilha. Só que a Bíblia, ela não tem entulho. Ela não tem acúmulo de versículos que precisam ser atualizados ou que estão ultrapassados. Tudo que está na Bíblia é para a gente. Tudo que está aqui é para a nossa alegria. Para a nossa alegria completa, maior do que qualquer método Marie Kondo pode trazer. Não tem nada aqui que é um pregador de roupa ou uma máquina de lavar roupa. Pode ter coisa aqui que pode até parecer, porque é menos fácil de você seguir. Mas tudo que está aqui é para o nosso bem. Tudo que está aqui é para nos orientar numa vida que vai nos trazer completa alegria. Então, como assim eu tenho que deixar pai e mãe? E aí me unir? E aí me tornar uma só carne? Por que eu não posso fazer isso antes? Por que eu preciso casar primeiro? Não, isso aqui não me dá alegria. É incompatível. Não podemos ser ateus sexuais. O que a Bíblia diz sobre sexo importa, e o que a Bíblia diz sobre sexo, a gente precisa considerar para a nossa vida. E por que isso gera confusão? Porque se, por um lado, na igreja, quando a gente ouve sobre sexo, a essência é não faça, quando a gente vai para o mundo, o que o mundo fala? Faça. Faça. Faça o quanto antes. Faça logo. Eu me lembro de estar no ensino médio e, com 17 anos, ter uma menina que era virgem na sala de aula, mais uma, né? Porque, né? E a outra, as amigas dela, eu me lembro de ter ouvido essa conversa. A gente precisa arrumar alguém para você. E arrumaram o tal do Barata. Falei, gente, o moleque chama Barata, cara. Sério mesmo? E eles falaram para ela, mas é porque você precisa começar. Você precisa começar. Você precisa, sabe, inaugurar, elas falavam assim para ela. E aí, depois disso, aí você já vai estar mais esperta, mais experiente, e aí vai.
E isso, eu fui adolescente lá em 1998. Já acontecia. Não é novidade, não é de agora. Isso sempre aconteceu. E eu não quero desanimar você, isso sempre vai continuar acontecendo. O mundo jaz no maligno. A nossa sexualidade está corrompida. O diabo está aí fora, louco, querendo devorar a gente. Querendo arrastar a gente para essa vida de sexualidade que parece uma super liberdade. Sabe, entrega o seu corpo pro barata, tanto faz. Só começa, entendeu? É demais, é demais. E isso não é um problema só do nosso tempo, então, ou da nossa cultura. 50% das meninas e jovens das igrejas dos Estados Unidos, elas acreditam que não tem problema nenhum começar atividade sexual antes do casamento. Isso já está tão infiltrado na cultura que as próprias meninas cristãs que frequentam a igreja estão pensando, mas qual é o problema afinal? Qual é o problema afinal se eu amo ele? Qual é o problema afinal se hoje eu já consigo prevenir uma gravidez? Se hoje eu já consigo fazer isso sem ficar doente? Está vendo como é danoso a gente associar com essas coisas? Ao mesmo tempo, cresce o número de mulheres que, sem querer se identificar, mulheres anonimamente, afirmam consumir pornografia de forma regular. Cada vez mais mulheres entrando no mundo da pornografia também. E com muito mais vergonha, porque pornografia é assunto do quê? De homem. Quem lida com quem sofre com pornografia é só homem. O que é uma mentira. Homens e mulheres são tentados sexualmente de formas diferentes, mas as mulheres também caem no pecado da pornografia. E quanto mais a gente acredita que isso é e fala que isso é um assunto de homem, mais as mulheres que lutam com isso se sentem envergonhadas, isoladas e culpadas e não vão tratar esse tipo de questão. E justamente dessas mulheres, 70% falam que nunca confessaram para ninguém o seu vício ou a sua tentação na pornografia, porque elas têm medo do julgamento. O que vão pensar de mim? E, de forma paralela, a pornografia leva quase sempre a uma prática constante e regular de masturbação. Hoje em dia, pensar que masturbação é errado é quase um sacrilégio. As pessoas recomendam, no consultório ginecológico, que você se conheça, que você se toque, que você se experimente, para você saber o que dá prazer em você, para então você poder orientar o seu parceiro. Ou não, nem precisa de parceiro. Se você tem vontade sexual, você pode saciar isso sozinha. E qual é o problema? E talvez você também esteja pensando, falando, não, Naná, tudo bem, esperar para casar, tudo bem. Agora, a masturbação não é um presente que Deus dá para os solteiros? Poder fazer sozinho e sem pecar com ninguém? Quando a gente pensa isso e a gente se confunde em relação a isso, é porque a gente não conhece o que Deus tem para o sexo. Masturbação, sexo sozinho, não é defendido em lugar nenhum da Bíblia. E hoje eu vou falar para vocês, eu tenho um aplicativo que controla, que eu uso para acompanhar ciclo menstrual, essas coisas, né, para a gente ver período fértil, essas coisas. E nesse aplicativo, da forma mais natural do mundo, você consegue preencher ali do lado. Preenche aqui se você teve algum desses sintomas no seu período fértil, ou se você teve relação sexual desprotegida, relação sexual com camisinha, se você teve libido aumentado ou se você se masturbou. Normal, assim. Então, já está completamente infiltrado na cultura que a masturbação é uma coisa aceita. Mas nós não vivemos de acordo com as normas dessa cultura. E a gente precisa conhecer o plano de Deus, para que a gente não caia nesse tipo de armadilha, para que a gente não caia nesse tipo de cilada. No Brasil, 65% das meninas aprendem sobre sexo no mundo, a gente já viu isso aqui, e não recebem nenhuma informação sobre sexo antes de casar. Aí sabe o que acontece? Quando casa, fica perdida. Porque assim, é uma vida falando não faz, não faz, não faz. Aí casa e fala, agora vai. Aí vai para onde? Faz o quê? Também tem esse outro lado, de meninas que ficam com medo, completamente temerosas, em relação à aceitação, em relação à performance, em relação a tudo quanto é tipo de coisa, porque acredita em mentiras sobre sexo. Acredita que sexo é sobre performance. Que logo de primeira, se a sua primeira vez não tiver rojão soltando no ar, então você fez mal. Você precisa aprender mais, você precisa praticar mais com outras pessoas. Nada do que eu estou falando aqui é novidade para vocês, eu sei disso. Eu sei disso. Vocês já ouviram coisas desse tipo, ou piores, por aí. Eu sei disso. E só 50% das meninas no Brasil sentem a liberdade de conversar com outras pessoas cristãs a esse respeito.
Se a gente pensa em idade de iniciação sexual no Brasil hoje, sabe qual é? A idade média de iniciação sexual para meninas no Brasil hoje? 12 anos. 12 anos, a idade média. Pensando na atividade sexual com penetração. Porque se a gente for falar de brincadeira, joguinho sexual, essa idade cai para 9 anos. 9 anos no Brasil. Para as meninas, para os meninos é um pouquinho mais cedo. Para os meninos é um pouquinho mais cedo. Há 10 anos atrás, essa idade era 15 anos para as meninas e 13 para os meninos. A exposição às tecnologias, às redes sociais, às mídias sociais, tem feito com que a nossa cultura seja realmente hipersexualizada. A gente não consegue, de verdade, a gente não consegue comprar um ventilador, escrever ventilador no Google e não ter que desviar de umas fotos que aparecem. Não tem para onde ir. Não tem para onde ir. E é por isso que surgem as perguntas mais frequentes e famosas quando o assunto é sexualidade para a gente falar dentro da igreja. Como que eu faço para esperar? Como que eu espero numa cultura que me manda fazer o tempo todo? Como que eu faço numa cultura que já normalizou práticas sexuais que a Bíblia diz o contrário? Como que eu faço se eu começo a namorar? Qual é o meu limite? Até onde eu posso ir? Quem nunca se fez essa pergunta, mesmo sem namorar? Até onde eu posso ir quando eu namoro? Isso não é muito claro para mim. São dúvidas que surgem. E que se a gente não procura as respostas na igreja, a gente vai procurar fora. E aí tudo que a gente vai ouvir fora vai ser contrário à palavra de Deus. Então, no nosso tempo aqui, eu quero responder algumas perguntas principais, pensando em quais são as principais mentiras que a gente tem ouvido ou acreditado sobre sexo. Entender de uma forma bem específica qual é a verdade de Deus sobre masturbação e sobre pornografia. E, por fim, dar pequenos conselhos ou dicas para que vocês possam perseguir a pureza em um mundo que está dominado pelo contrário. Quando a gente pensa em mentiras que a gente acredita sobre sexo, a primeira delas está relacionada ao seu significado. E aí, o significado do sexo hoje está completamente deturpado na nossa cultura. Porque ou a gente pensa que o sexo não é importante, então você pode fazer até com barata, o importante é começar, certo? Todo mundo aqui foge do barata, hein? Aliás, se vocês conhecerem um barata, tem algum barata na igreja? Pelo amor de Deus, tem um barata aqui? Não, todo mundo. Beleza. Se vocês conhecerem algum barata, agora vai todo mundo fugir do barata. Então, é isso. Sexo não é importante. O importante é começar. Faz do jeito que você quiser. Ou uma outra mentira que também é danosa. O sexo é errado. O sexo é impuro. O sexo é sujo. Ou então, que o sexo é a coisa mais importante desse planeta. E se você ainda não começou, você não sabe o que você está perdendo. São mentiras que o mundo conta para nós sobre o significado do sexo. Quando a gente acredita que o sexo não é importante, e a cultura quer nos vender essa ideia assim, ela quer nos dizer que o sexo é banal. É bobagem, corriqueiro, faz com quem você quiser, quando você quiser, como você tiver vontade, tanto faz. Não faz sentido esperar. Essa coisa de esperar lá da década de 40, 50, 60, e olhe lá. Não tem mais isso, já mudou. Se você fala que você quer, que você tem o desejo de esperar, as pessoas vão falar porque você é mais tradicional, porque você é romântica. Não é isso. Não é isso. O sexo não ele não pode ser banalizado a esse nível, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode dar a outra ênfase nele. A ênfase de que o sexo é tudo. Que a sexualidade é o centro da existência e da identidade humana. Então, é para o sexo que a gente nasce, é para o sexo que a gente vive e é para o sexo que a gente existe. Em todo lugar, você fala sobre isso, você ouve sobre isso. Pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo, muitas vezes colocam a sexualidade como centro da sua vida. Como centro da sua vida. Como se a atração pelo mesmo sexo não fosse diferente de outras, ou fosse extremamente diferente, de outras tentações que as pessoas vivem. E que se podem ser resistidas. Entende? Só que hoje as pessoas têm colocado o quê? A sexualidade como a sua identidade. Então você se identifica como heterossexual, você se identifica como bissexual, como homossexual. Mas, na verdade, você não é definida pela sua sexualidade. Porque se fosse ser casada e poder viver a sexualidade, seria viver no céu. E não é. Do mesmo jeito que ser casada não é o céu, ser solteira também não é o inferno.
não poder ou não ter experiências sexuais da forma como você deseja o tempo todo, isso não é o inferno. O que te define não é a sua sexualidade. E isso vale para você sendo heterossexual, isso vale para você lutando com atração pelo mesmo sexo. Cristo tem a resposta. E hoje em dia também é extremamente complexo a gente falar sobre isso. A gente pensar que pode ter na igreja meninas que lutam genuinamente com atração pelo mesmo sexo. E estão perdidas, confusas, porque falam, para quem que eu vou falar? Para quem que eu vou falar sobre isso? Porque toda piadinha que se faz dentro da igreja, toda piadinha que se faz fora da igreja, é em relação à heterossexualidade, e eu estou vivendo uma atração que é diferente. Eu me sinto um ET, na igreja mais ainda. Mas a sexualidade não é o centro da sua vida. Cristo quer ser o centro da sua vida. E quando Cristo é o centro da sua vida, Ele faz nova todas as coisas, inclusive a capacidade e a habilidade de você se relacionar e de você enxergar o sexo oposto. E se você duvida de mim e está aí pensando, você está falando isso porque você nunca teve uma tentação desse sentido, eu te recomendo, compre um livro chamado Garota Gay, Bom Deus. E você vai ouvir uma menina que cresceu se identificando como lésbica, vivendo relacionamentos com mulheres a sua vida inteira e descobrindo em Jesus a liberdade que só Ele pode oferecer. E entendendo que quando a sua sexualidade está depositada aos pés da cruz, Ele faz nova todas as coisas. Cristo é a resposta. Garota Gay, Bom Deus. A história de quem eu era e de quem Cristo sempre foi. É o nome do livro. Traduzido e publicado pela editora Fiel. Pode dar uma olhada nesse livro depois. Mesmo se você não tem atração pelo mesmo sexo, para você entender a dinâmica da sexualidade quando ela está aos pés da cruz. É uma leitura preciosa, valiosa. E uma outra pessoa que vale a pena você seguir se você luta com isso, é uma menina chamada Juliana Ferron. Você encontra ela no Instagram. Juliana Ferron escreveu um livro, eu não li esse livro, mas eu conheço, acompanho ela só pelo Instagram. O livro se chama Cansei de Ser Gay. E ela explica e mostra todo o seu caminho de redenção e o que Cristo fez na vida dela. Minhas irmãs queridas, homossexualidade não é identidade. Não é identidade. Isso é uma mentira que o mundo está contando para nós. Se homossexualidade fosse identidade, a gente teria como centro da nossa vida a sexualidade. E não é. Cristo é. Cristo é. Não se deixe enganar pelas mentiras do mundo. Não se deixe enganar pelas mentiras do mundo. Então, existe a mentira do significado, sexo é tudo, vale a pena você perseguir a todo custo, vale a pena você olhar, vale a pena você isso e viver da forma como seus impulsos te mandarem viver, ou você faz do jeito que você quiser. Mas a verdade de Deus sobre isso é que o sexo não é errado. Deus nos criou seres sexuais. O sexo é algo bom, criado por Deus, para ser desfrutado num relacionamento que ilustra a aliança que Cristo fez com o seu povo. Por isso, os itens de aliança, de compromisso, de exclusividade e de homem e mulher se complementando são tão essenciais. Esse é o plano de Deus. Homem e mulher num relacionamento de aliança e de compromisso. Foi criado por Deus. Sexo não é impuro em si mesmo. Existem pessoas casadas que vão lutar a vida toda vez que se relacionam com seus maridos, achando que estão fazendo algo errado, algo sujo, algo impuro. Isso é mentira. Isso é mentira. Foi criado por Deus. O nosso Deus é bom. O nosso Deus é zeloso, amoroso. Ele foi criado para a procriação, sim, mas não só para ela. Não só para ela, tem um livro inteiro na Bíblia que fala sobre o amor erótico entre o homem e uma mulher. Cantares. Existem pessoas adultas, maduras, até hoje na igreja, que chegam em Cantares e não sabem o que fazer com o livro. Porque está lá, é o relacionamento mesmo. Fala de seios, fala de eu desejo meu amado te deseja, que hora ele vem, que hora ele não vem. Ai, estou louca para ir para lá, cadê ele? Eu estou esperando ele, as amigas estão em antecipação pelo sexo, ele está também, né, pelo que vai acontecer com a mulher. E a Bíblia fica confusa, e tem gente até que fala, não, isso é uma alegoria. Não é alegoria, isso é Salomão ensinando a beleza do amor que existe dentro de um compromisso entre homem e mulher. Entre homem e mulher. E o mundo quer privar a gente dessa experiência. Satanás não é bobo. Ele quer privar a gente dessa experiência. E por isso ele conta mentiras.
Ele conta o seguinte: se é tão bom assim, por que você não pode fazer? Deus está privando você de algo bom, então talvez ele não seja tão bom assim. Mas isso é uma mentira. O Deus criador dos céus e da terra, que deu seu filho para morrer por você, criou o sexo como algo bom, como algo puro, para que seja desfrutado de acordo com o propósito para o qual ele foi criado. Certo? Não é errado, não é impuro, não é sujo, não é tudo que existe e não é nada que existe. Uma outra mentira, que talvez pegue você um pouquinho de surpresa, outra mentira comum, é de que a virgindade é o padrão. E que contanto que você chegue no altar virgem, está tudo certo. Então você tem um namoro, já parou para pensar nisso? Às vezes você tem um namoro que é completamente impuro, mas porque você tem, anatomicamente, uma membrana intacta, para Deus está tudo certo. Qual o sentido? Qual o sentido? Nenhum. Minhas queridas, a virgindade não é o padrão. Você quer saber qual é o padrão? Abra sua Bíblia em Efésios 5:3. Se você está com a sua Bíblia aí. Efésios 5:3. Eu já vou ler aqui. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Você acha mesmo que a virgindade é o padrão? O padrão é alto. O padrão é nem sequer menção, nem sequer uma piadinha, nem sequer um pensamento, nem sequer um gracejo imoral, nem sequer uma segunda olhada na praia. Esse é o padrão. Vai além de algo anatômico que se perde, muitas vezes, num acidente qualquer. Pureza vai muito além disso. E o padrão, talvez você esteja olhando aí e falando, Naná, o que isso quer dizer? Isso quer dizer aquilo que a gente tem visto lá na conferência. O padrão é alto, você sozinha não consegue. Eu sozinha não consigo. Cristo nos capacita. Cristo nos capacita a perseguir uma vida de pureza sexual de tal forma que nem sequer menção seja encontrada em nós. E quando a gente pensa nisso, então a gente está pensando que Deus está muito mais preocupado com o nosso coração do que com a nossa anatomia. Porque Jesus faz novas todas as coisas. Sabe qual é o grande problema da gente achar que virgindade é o padrão? Eu vejo dois grandes perigos. O primeiro, eu achar que, ok, tudo que eu preciso então é chegar virgem no altar. Então você faz sexo oral, então você deixa passar a mão em tudo quanto é coisa possível, então você se entra em ficar e namorar com todo mundo possível, mas você chega virgem no altar. Completamente impura. Deus quer o seu coração, isso é legalismo. Isso é legalismo. É a gente achar que uma norma externa é suficiente para alcançar o favor de Deus para alguma coisa. Não! Esse é o primeiro problema que eu vejo. E o segundo, sabe qual é? Se você está aqui e você já perdeu a sua virgindade, você está pensando que para você não tem mais esperança. Você fala, qual é o ponto agora? Eu já perdi mesmo. Qual é o ponto agora? Eu já não sou mais virgem. Então essa conversa não é mais para mim. Esse papo de eu chegar no altar e ser tudo lindo, maravilhoso, passou para mim. Então, se já passou para mim, por que eu vou me importar? Por que eu vou começar a me guardar a partir de agora? Isso é uma coisa que o mundo fala muito também. Ah, mas amiga, você já foi, então já foi, acabou. Não. Deus quer o seu coração. É possível uma menina virgem chegar no altar completamente impura e em pecado diante dos olhos do Senhor. Ao mesmo tempo que é possível para uma menina que não é mais virgem, mas que foi restaurada, perdoada, purificada, chegar no altar pura e casta, completamente agradável aos olhos do Senhor. Você entende isso? Você precisa crer nisso, porque você pode cair em pecado sexual. E quando você cair em pecado sexual, o mundo pode contar para você que esse é o pior tipo de pecado, que é possível você cair e que não tem mais solução para você, então agora é melhor você se liberar. Não. Não. Não existe pecado que a cruz de Cristo não seja capaz de perdoar. Então você precisa crer nisso. A virgindade não é o padrão. O padrão é muito mais alto que esse. Muito mais alto.
Não se prenda na questão de uma membraninha anatômica que pode a qualquer momento se romper. Certo? É mais do que isso. Mais do que isso. E se você falhar, Jesus Cristo pode te perdoar. Não é um pecado sem esperança, não é um pecado que você não tenha condições de ser plenamente restaurada. Deus espera castidade, existe perdão, existe restauração, graça superabundante onde o pecado abundou. Então, o que você precisa fazer? Se você já caiu em pecado sexual, se você perdeu a sua virgindade, você se arrepende, você confessa e você deixa. Você vive em novidade de vida. Ah, Naná, mas como é que eu me relaciono de novo com alguém? Eu sou muito mais tentada. Realmente, você provavelmente vai ser. O seu namoro vai ter que ser diferente. Vai ter que ser vigiado. Vai ter que ser curto, provavelmente. Mas isso não significa que se você perdeu a virgindade, você não pode ser pura, santa e casta aos olhos do Senhor. Lembre-se disso. Cuidado com essa mentira de que se já foi, já foi. Não pense que por você ter caído, Deus não pode mais usar a sua vida. Não pense nisso. Sem dúvida nenhuma, podem vir consequências disso. Mas assim como Deus, no seu amor, Ele caminhou pelo jardim. Lembra disso? Ele foi procurar Adão e Eva no jardim. Ele caminhou em busca deles depois que eles tinham pecado. Ele quer trazer você de volta para um relacionamento com Ele. Em Jesus Cristo, há perdão. E se você está achando, não, Naná, mas por que eu fiz? Não tem. Você está caindo na mentira de que o sexo é tudo. Ele não é. Ele não é. Existe perdão para quem cai em pecado sexual. Naná, você está falando demais que tem perdão. Isso quer dizer que você vai deixar o pessoal animado. Não, não vou. Porque existem consequências. E essas consequências, o mundo não conta para a gente. Infelizmente, o mundo não conta para a gente. A vida de culpa, de isolamento e de dificuldade, muitas vezes, até no relacionamento com novos parceiros. Existem consequências, mas Jesus Cristo nos purifica e nos ajuda. Não subestimem a importância disso. Acho que essas são as principais mentiras que a gente escuta. Agora eu queria falar um pouquinho. Quanto tempo eu tenho ainda? 10? Tá. Sobre masturbação e pornografia. Porque, como eu disse, já é algo completamente normal, aceito e incentivado. Eu tenho um perfil no meu Instagram, talvez algumas de vocês já estejam lá, talvez não, mas eu convido vocês para entrarem lá e procurarem uma live. Vou subir ela nos stories para facilitar para vocês. O meu Instagram é Filipenses 48. E eu fiz uma live com a Larissa Ferraro, que escreveu um livro chamado Mulheres e Sexo. E a gente fez primeiro uma live falando sobre as mentiras que as mulheres casadas acreditam sobre sexo. E depois a gente fez uma sobre as mentiras que as meninas solteiras acreditam. E nessa entrevista, a Larissa perguntou para mim que ela tinha ouvido uma vez que a masturbação era um presente de Deus para os solteiros. E o que está errado nessa ideia? Porque eu já ouvi isso também. Porque a gente pensa, tá bom, se eu não posso... É que agora, já nessa sequência, fica um pouquinho mais fácil a gente detectar o erro, né? Mas antes a gente pensa, tá, se o padrão é virgindade, se eu estou praticando masturbação, eu não perco virgindade. Eu não estou envolvendo outra pessoa. Eu não estou... Então, qual é o problema? O problema é que a masturbação, ela também fere os propósitos de Deus para o sexo. Porque a masturbação nada mais é que você atingir o prazer sozinha. É para isso que você faz. Você faz para conhecer o seu corpo, para conhecer onde te dá mais prazer. Só que o prazer, de novo, está no centro. Mais uma vez, é a gente no centro. O sexo a nosso serviço. Não a gente a serviço de Deus. Nós não somos chamadas à existência para satisfazer todos os nossos desejos. Então, você se masturbar, para você se conhecer, para você fazer o sexo sozinha porque você ainda não casou, é você colocando isso no centro de tal forma que enquanto Deus não te dá, você está disposta a atingir meios sozinha, enquanto Deus não te dá aquilo que você tanto quer. De novo, o sexo está no centro da sua vida. Mentira que o mundo te conta, porque o sexo não é tudo isso. Viver para Deus é tudo isso. Então, masturbação te engana. Ela te engana. E o pior, ela te vicia.
ela faz você pensar que o sexo é sobre você. E você leva isso para o seu casamento, achando que o seu parceiro tem a obrigação de ceder e de atender todos os seus desejos sexuais. O que também é uma mentira, porque o sexo não é sobre você, o sexo é sobre o outro. O sexo é sobre o outro. Tanto que a Bíblia diz que quando os homem e mulher se casam, o corpo da mulher é do homem e do homem é da mulher. É um satisfazendo o outro. É o sexo como algo que a gente faz para servir o nosso parceiro. Isso é tão esquisito de ouvir, nós falamos, como assim? O que é isso? Isso é machista. Não. É a Bíblia nos mostrando, porque é do mesmo jeito que a Bíblia coloca que o nosso corpo é para servir o outro, ela fala para os maridos também, que o corpo dos maridos é para servir o da esposa. Então, quando homem e mulher estão cientes dos seus deveres e das suas responsabilidades conjugais, não existe abuso, não existe sexo forçado. Existe sexo consensual, algo bom, feito por Deus, planejado por Deus. Então, em sua essência, o sexo é um meio que Deus usa para construir o mais forte, o mais íntimo dos vínculos possíveis entre o homem e uma mulher. E o mundo tem banalizado isso, e fazendo a gente achar que ele é tão banalizado que a gente pode até fazer sozinha. De tão banalizado que é, a gente pode até fazer sozinha. É uma autoestimulação para minha autossatisfação. Nunca, nada que está orientado para nós resulta numa coisa boa. Com sexo, não é diferente. A masturbação, ela reduz o sexo a nada. É isso que ela faz. Ela reduz o sexo a nada, em algo que é centrado em você mesmo. Sexo não é só para o prazer, não é só para a procriação. Deus usa a intimidade sexual para aumentar a unidade entre homem e mulher. E com frequência o que acontece é que pessoas que entram na prática frequente de masturbação e de pornografia, elas entram num relacionamento de casamento com expectativas completamente irreais. Completamente irreais. E elas acabam vivendo com incapacidade de encontrar prazer com seu parceiro. Porque ela se acostumou com um estímulo diferente. Ela se acostumou com o estímulo que a autossatisfação traz para ela. E ela começa a exigir que o seu parceiro faça isso, mas ele não consegue fazer. E muitas vezes ele não consegue fazer tão bem quanto ela mesma fazia nela mesma. Só que agora eles estão casados, e aí? E aí são muitas dores, são muitos problemas que esse casal precisa enfrentar para se regenerar. Estou tirando isso da minha cabeça? Não. Estou tirando isso da experiência de vários anos de conselheiros bíblicos nesse assunto, que tem mostrado para nós que a autoestimulação, que a masturbação deixa você num nível de estimulação que quando você se casa, o seu parceiro não consegue te satisfazer. Nem na masturbação e nem na pornografia. Por isso que para homens isso é tão danoso. E isso é tão danoso para as mulheres, porque as mulheres que fazem filmes pornográficos, elas têm formas físicas que mulheres normais não têm. E o homem se acostuma a ser estimulado com aquela visão. E aquela visão ele não vai encontrar na sua esposa depois. E vice-versa. Se você cai no vício da pornografia, você se acostuma com estímulos que você não encontra no seu parceiro depois. E o problema não é ele, o problema é a sua cabeça, que ficou cheia de mentiras, que ficou cheia de expectativas irreais. Minhas queridas, de todo o coração, fujam. Mulheres não são tão levadas pela pornografia visual, mas elas leem romances. Elas assistem comédias românticas. E elas ficam lá, vendo aqueles caras fazendo aquelas coisas, pelas meninas, tão românticas, dão um nome de estrela do nome dela, vão buscar ela na escola, em cima do carro. Eu tinha uma amiga que ela falava que o sonho dela era que o marido dela aparecesse na escola, o namorado dela, aparecesse para buscar ela na escola com um cavalo branco. O que acontece é que o rapazinho lá da igreja, que gostava dela, ouviu e alugou lá o seu pangaré branco, o que dava para pagar, e foi buscar. Então, duvido que se aparecesse um cara de cavalo branco na escola, você ia sair, você ia falar, não conheço esse homem, nunca vi esse menino. O cara foi buscar, para o desespero dela,
para o desespero dela. É que eu lembrei agora. Mas o que acontece? Comédias românticas, gente, de verdade, fazem a gente sonhar com coisas que... E não é só na adolescência. Isso vale para casada, isso vale para adulto, vale para qualquer faixa etária. Mulher é levada por isso, ela é levada por esse... Ela é levada por isso. E aí ela fica assim, encantadíssima com isso. Assiste esses filmes, assiste essas séries, vê lá. Eu tenho uma dificuldade, eu só consigo pensar nos filmes mais velhos agora. Mas elas assistem aquelas séries, aquelas coisas, elas criam aquela coisa toda na cabeça. E aí o que acontece? Elas vão no retiro dos adolescentes. Nem preciso continuar. Eu nem preciso continuar, vocês já deram a resposta. Elas encontram o barata. O barata crente. E fala, esse menino não vai fazer isso. Não vai fazer. Não vai fazer. Então, você entende qual é o problema? E aí a gente começa... E eu sei que num primeiro momento a gente se diverte, a gente ri com isso, mas a gente precisa se perguntar se a nossa cabeça não está sendo lotada... Já estou terminando. Não está sendo lotada por ideias do mundo sobre o que o romance deve ser. E que o coitado do menino lá, gente boa pra caramba, tudo bem, crente, gente boa, tudo bem, ele usa Raider, não é Havaianas, mas paciência, gente, paciência, entendeu? Ele tem lá 10 pelinhos aqui, 10 pelinhos ali, não tem aquela barba formada ainda, mas está lá, é crente, é esforçado. E muitas vezes a gente deixa isso de lado, porque a gente está suspirando com coisas irreais. Então, cuidado com o que você alimenta a sua mente. Isso é extremamente importante. E não é só a questão da pornografia propriamente dita, explícita, visual. Nós, mulheres, somos levadas por esse... E aí, sabe o que acontece? Quando a gente menos espera, a gente está namorando aquele cara que só falta ser crente. E esse cara que só falta ser crente, que disse que te amava, e talvez te ame mesmo, que te amava. E ele fala, qual é o problema? A gente se ama. Ele é bonzinho, ele é trabalhador, ele trata bem meus pais, ele me busca na escola, não é de cavalo branco. Enfim, ele preenche todos os requisitos, só falta ser crente. Não se engane, se falta ser crente, falta tudo. Falta tudo. Falta tudo. Por último, eu vou 5 minutinhos, um minutinho da maçã, tá bom? Queria terminar pensando no seguinte, como então, depois que eu já entendi essas mentiras, já ouvi todas essas coisas, entendi algumas coisas que eu talvez acreditava que estava errado, entendi os perigos de eu começar a acreditar demais em coisas ou alimentar minha mente com coisas erradas, como que eu persigo a pureza? Primeira coisa, não desafie os seus limites. Não se pergunte até que ponto eu posso ir. Sabe por quê? Porque se você se perguntar até que ponto eu posso ir, você provavelmente vai passar. Você provavelmente vai passar. Não se pergunte até que ponto você pode ir. Não fica dando espaço para a tentação. Vocês lembram da história de José? A esposa do faraó foi atrás dele. De Potifar, quer dizer. A esposa de Potifar foi atrás dele. Tentou ele uma vez, tentou ele duas. O que ele fez? Ele se mandou. Ele se mandou a tal ponto que ele não voltou nem para recolher a prova do que pudesse incriminar ele. Ele largou o manto dele para trás. Ele fugiu. Ele fugiu. Ele foi preso por isso. Mas ele não abriu mão das suas convicções. Não fica para ver o que dá. Se José tivesse ficado lá e falado, não, veja bem, você é casado, o que eu vou fazer? Não, não me encosta. Ele provavelmente teria cedido. Não dê chance. Não desafie os seus limites. Uma outra coisa importante para você, mais vida real e impossível. Aceite. Você está na contramão do mundo. Vão tirar sarro de você. Aceite isso. Eu queria muito ter ouvido isso quando eu tinha essa idade. Fui zombada, tiraram sarro de mim. A última virgem do planeta. E tantas outras coisas. Até no consultório da ginecologista as pessoas podem tirar sarro de você. Até ela pode achar, o quê? Ainda não? Quantos anos você tem? O quê? Como assim? Você é rara por aqui, hein? Aceite. Isso é contracultural. Talvez esse seja o mais triste da lista. Você pode ser zombada até mesmo dentro da igreja. Até mesmo dentro da igreja. Pode ter gente olhando e falando, ela tem
sei lá eu quantos anos, não vou chutar idades aqui, ela tem X anos, nunca beijou. Nunca beijou, nunca beijou. Como se isso fosse um demérito seu. Entende? O problema não é você. O problema é o mundo e o que o mundo prega sobre sexo. Aceite isso. Mas fugiu a palavra. Se console, encontre esperança no que a Bíblia diz em 1 Pedro 5, de 8 a 9. Que se você se acha sozinha em relação às suas tentações, em específico aqui suas tentações sexuais. 1 Pedro 5, 8 e 9 diz o seguinte: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Vocês não estão sozinhas na busca por viver uma vida de pureza sexual num mundo hipersexualizado. Eu afirmo isso a você, mesmo se na sua igreja, se no seu círculo de amigas, você for alvo de zombaria, porque você está escolhendo a castidade, porque você está escolhendo a pureza sexual, resista, porque você não está sozinha. E por último, seja prudente nas suas escolhas de entretenimento. Seja prudente na forma como você se comporta nas redes sociais. Seja prudente no conteúdo que você consome. Você não faz ideia do quanto esse conteúdo forma a nossa perspectiva de vida, forma as nossas visões. Aquilo que a gente planta é aquilo que a gente vai colher. O que a gente planta na nossa mente, cedo ou tarde, vira formas de ver o mundo. Não estou sendo fatalista no sentido de você assistir um filme de assassinato, no outro dia você está matando alguém. Não, não é isso. Mas a gente não pode desprezar o fato de que aquilo que a gente consome com regularidade compõe o que a nossa mente é formada. Do mesmo jeito que compõe o nosso corpo. Você consegue se imaginar chegando numa nutricionista e falando para ela assim: escuta, é o seguinte, saí daqui na consulta passada, meu dever era, né, me alimentar dessas e dessas coisas, e, na verdade, ontem eu comi 2 pizzas e um bolo de chocolate, mas eu sabia que eu não deveria comer, então eu tenho certeza que eu não ganhei peso. Como assim você tem certeza que eu não ganhei peso? Eu sabia que eu não devia comer, mas você não comeu? Comi. Falei, então está no seu corpo. Não adianta. Não adianta. Você pode comer um bolo inteiro de chocolate e a cada garfada pensar, não devia estar comendo isso, não devia estar comendo isso. Eu não concordo com esse bolo de chocolate, isso deveria ser uma fruta, isso deveria ser uma fruta. No final, o que você comeu? Um bolo inteiro de chocolate. Não adianta você assistir, você ler trilogia, 50 tons de cinza, de escuro, mais liberdade, qualquer outra coisa desse tipo. E a cada página lida, que você não consegue parar de ler, você fala, mas isso aqui não é o padrão de Deus. Só vou ler mais um pouquinho, mas isso aqui não é o padrão de Deus. Só vou ler o 2º livro, mas isso aqui não é o padrão de Deus. Isso aqui está entrando na sua cabeça. Isso está entrando na sua cabeça e formando visão de mundo até que aquilo se torna natural para você. E ainda que você nunca venha a praticar, uma vez que aquilo se torna natural para você, você começa a normalizar um estilo de vida do mundo e não o padrão de Deus. Seja prudente com o que você lê, com quem você segue, o que você ouve, o que você assiste. Não se deixe enganar por isso. Não se deixe enganar por isso. Certo? Gostaria de orar por vocês. Gostaria, antes de orar só, indicar mais alguns livrinhos. Eu estou acabando. Mais alguns livros que eu quero indicar para vocês. Primeiro deles, Mentiras em que as garotas acreditam e a verdade que as liberta. Tem na livraria, viu? Aqui, ó. Pode levar, ó. Esse aí. Essa é uma série, Mentiras em que as mulheres acreditam para adultas, Mentiras em que as garotas acreditam para meninas entre 13 a 17 anos. E tem o Mentiras em que as meninas acreditam para a idade de 8 a 12. Esse, inclusive, tem o Manual da Mãe. É um livro fantástico. Já li com a minha filha uma vez e quero ler até ela fazer 12 e eu dar esse daí. Livro excelente, Mentiras em que as garotas acreditam e a verdade que as libertam. Outro livro muito bom, Sexo não é problema, lascívia sim. Um livro antigo, publicado pelo Joshua Harris, escrito pelo Joshua Harris, desculpa. Acho que está disponível na editora Cultura Cristã, deve ter alguns exemplares ainda. Um outro livro, que eu tenho algumas ressalvas, mas no geral é um livro excelente, E a Noiva Vestiu Branco. Como Dana Gresh, uma autora que durante a sua adolescência lutou com imoralidade sexual, depois recuperou
a pureza e como ela perseguiu isso ao longo da vida e tem orientado nos últimos anos muitas meninas, adolescentes e jovens no sentido de manter-se puras para o casamento e depois do casamento também. Porque, como você deve imaginar, está tendo workshop para casadas sobre como se manter pura depois de casada. A luta não acaba no casamento, certo? Com o casamento. E, por último, já falei, Garota Gay, Bom Deus. Um livro excelente. Esse eu realmente gostaria que todo mundo tivesse acesso. Meninas, eu quero orar por vocês. Eu espero de coração que isso tenha sido, de alguma forma, esclarecedor, instrutivo, encorajador, e que vocês permaneçam no propósito de viver o plano de Deus para o sexo. Tá? O plano de Deus é melhor. Se você tiver que guardar uma coisa desse workshop inteirinho, além do barata, que eu já sei que ficou, o plano de Deus é melhor. Certo? Creia nisso. Essa é a verdade de Deus para o sexo. O plano de Deus é melhor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai querido, muito obrigada por cada menina que está aqui. O Senhor conhece o coração delas, eu não conheço. O Senhor conhece. E o Senhor sabe as lutas que cada uma tem enfrentado em várias áreas da vida, incluindo na área sexual. As tentações hoje são muitas, elas vêm de todos os lados, elas vêm de formas cada vez mais arrojadas, mas o Senhor é o Senhor soberano sobre tudo, e essas tentações não pegam a Bíblia de surpresa, no sentido de que nós encontramos na Bíblia questões que nos ajudam a combater as tentações. Nós entendemos que o plano do Senhor é melhor, entendemos que o sexo é bom, ele não é impuro, ele não é sujo, ele é algo bom, criado pelo Senhor, para ser desfrutado numa união exclusiva entre homem e mulher, num contexto de compromisso, de aliança, para o prazer mútuo, para o serviço mútuo e também para a procriação. Nós entendemos, Deus, que o nosso mundo prega valores totalmente contrários. E eu te clamo, Deus, por cada menina aqui, que cada uma delas tenha a coragem e a ousadia de viver de acordo com Cristo vivendo em cada uma delas, e não de acordo com seus próprios desejos. Vai ser difícil, o mundo não vai entender, muitas vezes meninas da igreja não vão entender, mas eu te peço, Deus, que elas permaneçam firmes para viver para a honra e glória do teu nome e viver a sexualidade da forma como o Senhor planejou. Ajuda, Senhor, se tem alguma menina enfrentando batalhas nessa área, seja por iniciação sexual, seja por atração pelo mesmo sexo. O Senhor sabe, Senhor. Ajuda essas meninas a encontrarem esperança, a terem humildade e coragem de buscarem ajuda aqui dentro da igreja, para serem restauradas, fortalecidas e viverem o seu plano para a honra e glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém.